Olá, é sempre muito bom estar com vocês e fico feliz por isso. Por isso eu os cumprimento com alegria, com carinho, com gratidão a vocês que sempre me seguem no meu canal do YouTube e peço ao bom Deus que os abençoe para que sejam sempre muito felizes, tenham um coração agradecido. Sou a irmã Terezinha Tomasi, da Congregação das Irmãs dos Santos Anjos, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os santos do mês de junho, os grandes personagens do mês de junho, onde acontecem as festas juninas, o mês das orquídeas, por isso que eu quis trazer 3 tipos de orquídea aqui para preparar o nosso ambiente, para torná-lo mais alegre. E nós vamos então conversar. O mês de junho, ele é tão festivo, e quando chegamos no dia 30, que hoje já é dia 30, nós sentimos até tristeza, porque o mês está acabando. Porque foi um mês de muitas alegrias. Nós temos o dia do grande Santo Antônio, dia 13 de junho, que as pessoas o chamam de Santo Casamenteiro, de Santo Milagreiro, de santo que resolve todos os problemas, e realmente ele resolve. Mas quem foi Santo Antônio? É Santo Antônio de Pádua, que na realidade nasceu em Lisboa, mas ele é conhecido assim porque foi onde ele desenvolveu as atividades dele, foi em Pádua. Santo Antônio, ele era já padre, e ele ficou tão encantado com a vida e o projeto de vida de São Francisco de Assis, que ele resolveu pedir a autorização necessária para sair da congregação da onde ele estava e ir para os franciscanos. Por isso lá São Francisco de Assis o chamava do meu bispo, porque ele foi o primeiro padre da congregação de São Francisco, da ordem dele. E ele foi professor dos frades, ele era muito bem preparado, era uma pessoa extremamente culta. Mas quais são as curiosidades de cada santo? Eu quero contar um pouquinho sobre as curiosidades de Santo Antônio. Santo Antônio não podia ver um pobre. Se ele visse um pobre, ele dava um jeito de arranjar pão, de arranjar comida para ele. E ele pregava com muita exuberância, com muita sabedoria, com muito entusiasmo. E uma das vezes ele convidou o povo para assistir a sua pregação e o povo não apareceu. O que ele fez então? Ele foi para a beira do mar, ele disse, já que os homens, as mulheres não quiseram vir me escutar, eu vou lá no mar, vou pregar para os peixes. E diz que ele foi lá e realmente os peixinhos começaram a subir das águas para escutá-lo, com a cabecinha levantada assim, escutando. Talvez isso seja uma lenda, mas é uma lenda que, se for, é muito interessante a gente perceber. Santo Antônio, como ele tinha muita exuberância na pregação dele, as pessoas acorriam quando sabiam que era ele que ia pregar, ou quando alguém contava, para escutar os seus sermões. Ele era muito simples, muito amável, muito despojado. E como eu disse a vocês, ele não podia ver um pobre, que ele dava um jeito de dar pão. E uma vez, o cozinheiro do convento preparou o pão para a janta dos frades, para que eles pudessem se alimentar, pois eles trabalhavam muito, e eles deu todo o pão que estava na despensa para os pobres. E quando foi se aproximando a hora do jantar, o padre responsável pela despensa, pela cozinha, para ir pegar o pão para preparar para os frades, chegou lá, não achou nenhum pão sequer. E ele foi atrás do Santo Antônio, bufando de raiva, de braveza. Antônio, eu tinha preparado o pão para a janta dos frades, você distribuiu tudo, o que eu faço agora? Falou, não, você se enganou, vai lá, olha direito, que o pão está lá. Aí o frade voltou, entrou na despensa e lá estava a mesma quantidade, dizem que até mais pães do que aqueles que ele havia distribuído.
Então, enquanto o padre, que foi bufando de raiva, de preocupação, foi até o Antônio e voltou para a despensa, Santo Antônio fez o milagre de aparecerem mais pães do que já tinha antes. Ele também é chamado santo casamenteiro, não é que ele arranja, né, marido e mulher para as pessoas, é porque naquela época, como hoje, existe uma taxa que se paga para ocupar a igreja, para exercer, para receber o sacramento. E tinha muita gente pobre que não podia se casar, como acontece hoje em dia também. E Santo Antônio dispensava o pagamento dessa taxa. Então, ele é conhecido como o santo casamenteiro por isso. Também ele é conhecido como os santos perdidos e os achados. Quer dizer, as pessoas perdem e rezam a Santo Antônio. Santo Antônio, me mostra onde está isso, me mostra onde está aquilo. E se a pessoa reza com fé, consegue localizar o objeto perdido. São João Batista, dia 24 de junho. São João Batista é um santo muito querido, precursor de Jesus, aquele que anunciou a vida de Jesus. E São João Batista era muito querido pelas suas pregações. Diz que quando ele nasceu, a mãe dele, Isabel, mandou acender uma grande fogueira para anunciar às suas amigas, anunciar a todas as pessoas que havia nascido o menino. E aí todos foram lá visitar o menino. Aí quando houve a perseguição de Herodes, que queria matar Jesus, diz que Santa Isabel foi se refugiar na mata, na floresta com São João Batista, por isso que ele se vestia com vestes de carneiro, de cabrito, ele utilizava a lã e a pele de cabrito. E um dia, o Herodes mandou dizer para João que ele queria conversar com ele, que ele queria ouvi-lo, que era para ele ir lá no palácio do Herodes. E João mandou dizer, diga a essa raposa que eu não vou lá. Se ele quiser que ele venha me escutar quando estiver falando para o povo. Raposa, naquela época, era um animal inútil. Hoje nós consideramos esperta, aquela que caça as galinhas, caça as aves, os animais para comer. Mas naquela época era um insignificante. Então, São João disse, vai lá, diga para aquela raposa que eu não vou lá não, se ele quiser que ele venha até mim. E depois a gente conhece o episódio da morte, que ele foi degolado para dar de presente a filha da Herodíades, porque ele falava que não podia ficar tomando as esposas dos outros para conviver. Triste a morte de João Batista. E São Pedro e São Paulo no dia 29, que agora aqui no Brasil a igreja passa para o domingo seguinte, por ser um dia santo, um dia feriado, e aqui no Brasil não é feriado. Então, a igreja transferiu a festa de São Pedro e São Paulo no dia 29, não, no domingo seguinte, a festa de São Pedro e São Paulo. Na realidade, São Paulo a gente quase não fala nele, mas de São Pedro a gente fala muito de São Pedro, que aquele que na última ceia ele não queria que Jesus lavasse os pés, e Jesus falou assim, se você não quiser que eu lave os teus pés, você não vai fazer parte do meu reino. Então pode lavar tudo, a cabeça, as mãos, o rosto, tudo, o meu corpo. Jesus falou assim, não, Pedro, se você já tomou banho, você não precisa ser lavado, basta os pés. E tem um vídeo muito bonito, um filme muito bonito que se chama Covades, Aonde Vais? Que São Pedro era muito corajoso, muito impetuoso, mas ao mesmo tempo muito medroso. E quando ele percebeu que ia ser morto, lá em Roma, o que ele fez? Ele deu no pé e estava fugindo para outra cidade. Aí no caminho ele encontrou Jesus. E Pedro falou assim, mestre, aonde vais por isso? Covades. Aonde tu vais? E ele falou assim, eu vou para Roma para morrer por você. E desapareceu. Então, São Pedro voltou para Roma, e lá ele foi crucificado. Aí ele, não se sentindo indigno
de ser crucificado como Jesus, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Quantas histórias bonitas em torno desses santos que tanto nos alegram, que tanto nos ajudam a festejar. As festas juninas são tão lindas, tão alegres, com comidas típicas, as pessoas vestem xadrez, as pessoas comem aquelas comidas gostosas, mas também dançam, as crianças são todas enfeitadas com roupas bonitas. Mas, além de Santo Antônio, São João e São Paulo e São Pedro, São Paulo não se fala muito, nós temos o maior santo do mês, que é o Sagrado Coração de Jesus. Esse é o maior, que nós esse ano também festejamos no dia 24, porque conforme a festa da Páscoa, se celebra também depois o dia do coração de Jesus. Esse coração que nos acolhe, que nos abraça, que nós vimos no último vídeo que eu coloquei para vocês, tanta riqueza, tanta beleza do coração amoroso de Jesus. Então, peçamos a Ele que Ele nos acolha sempre. Meus pais eram muito devotos do coração de Jesus, mas eram também, meus avós também, muito devotos de Santo Antônio. Então, peçamos a esses santos, Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo, que nos ajudem a amar ao querido Jesus, coração de Jesus, como eles amaram. E sempre peçamos ao nosso bom anjo que ele nos abençoe, nos acompanhe, para que nós amemos sempre as pessoas com muito carinho. Mas eu quero dizer principalmente a pessoa de Jesus, que quando nós amamos a Jesus, nós amamos também as pessoas. Que você possa ter muita alegria. Amanhã iniciamos, dia 1º de julho, iniciamos o mês de julho, que também é o mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Então, que nós possamos ter a alegria sempre na companhia do nosso querido e amado anjo da guarda, para nós termos sempre a gratidão no nosso coração e as bênçãos necessárias, porque vamos abrindo o nosso coração para Ele. Obrigada pela sua boa companhia. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de se inscrever clicando lá no inscreva-se. Meu grande abraço, ainda um abraço junino, e fiquem com Deus.